Luísa Martins, qual é a avaliação dos ministros da Suprema Corte? É de que essa pressa do derrite fragiliza o tema da segurança pública? Uribe, a avaliação dentro do Supremo, e lembrando que Hugo Mota, como presidente da Câmara, teve uma reunião na segunda-feira com o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator temporário da chamada DPF das favelas, e é no âmbito dessa ação que toda essa discussão sobre o marco legal da segurança tem sido feita. Essa avaliação é de que, de fato, o derrite se apressou, Ele deveria ter amadurecido o texto, amadurecido o debate, como diz a Clarissa, ter feito esse ping-pong, como ela bem disse, colhendo informações do governo, da oposição, amadurecido é a palavra mesmo que foi utilizada pelas fontes com quem eu conversei, para apresentar um texto que já fosse mais substancioso e que já tivesse, de alguma maneira, a tradução de algum tipo de consenso entre as partes que estão debatendo esse tema, O que eu ouvi foi, olha, poucas horas depois de derrite ter sido designado, já havia uma primeira versão do texto. E o deputado federal fala que foi um ponto de partida, e não um ponto de chegada, e que ao longo do tempo ia, de fato, aprimorando, e recebendo essas sugestões e cedendo aqui e ali. Mas, aparentemente, isso tem sido feito muitas vezes, Já é a quarta versão desse relatório. E isso acaba, de alguma maneira, fragilizando um tema tão importante que é esse combinado de ações que vai integrar o marco legal da segurança pública. Na reunião de segunda-feira, Mota fez uma espécie de consulta informal, uma sondagem, tanto com o Moraes quanto com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, outros integrantes do Ministério Público que também participaram daquela reunião no STF, para ver se havia pontos que fossem inconstitucionais, de forma flagrante, para evitar, claro, que um texto seja aprovado no Congresso e acabe judicializado e derrubado pelo STF ali na frente. Isso é tudo que o Congresso não quer nesse momento. Então, tem havido essa interlocução com ministros do Supremo. A Débora Bergamasco, nossa âncora do 360, também trouxe essas informações ontem, de que os ministros têm dado alguns recados à Câmara sobre pontos que podem acabar sendo inconstitucionais no texto. Um exemplo, a questão que até, pelo que eu entendi, já saiu, da lista ali de pontos do texto inicial de Guilherme Derrite, de equiparar as organizações criminosas a organizações terroristas. Isso poderia ferir a soberania nacional. Isso foi um ponto de alerta. E segundo o que eu trouxe ontem também, o auxílio reclusão, a vedação ao pagamento do auxílio reclusão a dependentes de pessoas que estão envolvidas com crime organizado e que estão no sistema penitenciário. É algo que os ministros também já têm falado publicamente, fontes da própria PGR também, não tão publicamente assim, mas têm dado essas dicas, de que também seria um princípio inconstitucional. E ele segue lá nessa quarta versão desse texto. Então, a avaliação é de que essas constantes mudanças, elas acabam fragilizando não só o relator do caso, que é o deputado Guilherme Derrite, mas também o presidente da Câmara, Hugo Mota, e a pauta da segurança pública como um todo. Era melhor, na avaliação dessas fontes do Supremo, ter pensado um pouco mais, colhido mais informações das pessoas, dos agentes que estão discutindo essa pauta, dos governadores, do governo federal, das bancadas na Câmara, para enviar uma primeira versão que já fosse um pouco mais robusta, e que já traduzisse de alguma maneira a complexidade do tema da segurança pública, sem cair em narrativas baratas ali que acabaram prevalecendo no primeiro texto e que obrigaram o Derrite a recalcular a rota tantas vezes. A gente segue acompanhando esses desdobramentos. Faltou habilidade política. Se ele tivesse desde um primeiro momento, olha, antes de apresentar o relatório, vou conversar com o Tarcísio de Freitas, vou conversar com o Cláudio Castro, porque ele vinha com opiniões dos governadores e vinha com mais força, mas aí ele foi fazendo esse relatório a toque de caixa. Tinha conversado com a Polícia Federal, já mudou o relatório, já apresentou outro relatório, depois recuou 4 vezes. Ele causou insatisfação até no PL de Jair Bolsonaro, que apoiava todo o relatório e viu, peraí, mas por que ele está mudando tanto? Por que ele está retirando tanto? Não é melhor negociar com todas as partes antes de apresentar um relatório? Então ele acabou errando bastante nesse ponto, mas o que o Hugo Mota diz nos bastidores é que acredita que jogando para terça-feira,
Agora, Guilherme Derrite tem tempo de conversar com vários atores políticos para apresentar um novo relatório, porque já me disseram que esse quarto não é o último, pode ter um quinto, para a semana que vem para votação. Se for na semana que vem, porque esquerda e direita não querem votar na semana que vem, querem votar apenas em dezembro.